Olá, tudo bem? Sou Michele Monteiro, advogada, atuo na área do direito previdenciário e também na área da saúde, promovendo ações contra planos de saúde. E são duas áreas que estão super bem interligadas. Estou aqui fazendo essa videoaula de hoje para você, advogado e advogada, aprender um pouquinho sobre essa área da saúde e se porventura aparecer no seu escritório um cliente lhe dizendo que requerer um medicamento junto ao plano de saúde e o plano de saúde negou o fornecimento desse medicamento, como você deve agir para promover uma ação contra o plano de saúde e assim ajudar o seu cliente e lhe garantir bons honorários. Então, a primeira coisa é sabermos quem são os nossos clientes. Então, aquela pessoa que tem um plano de saúde, que está em tratamento de uma doença grave, em que o médico lhe indicou a prescrição de um medicamento e esse medicamento foi requerido junto ao plano de saúde e o plano de saúde lhe negou o fornecimento. Esses são os nossos clientes. Normalmente o plano de saúde nega, informando que aquele medicamento não está aprovado pela ANS e que se trata de um medicamento off-label, de tratamento experimental. Essa é a alegação dos planos de saúde. Normalmente os nossos clientes, não conhecedores dos seus direitos, eles acreditam que o plano de saúde está correto e vão lá, vão buscar o medicamento, vão comprar, mas o ideal é que eles saibam que eles têm direito a buscar isso junto ao Poder Judiciário. Então, quem são os nossos clientes? Então, aquela pessoa que tem plano de saúde, está em tratamento de uma doença grave, o médico lhe prescreveu um medicamento para dar continuidade no tratamento, esse medicamento foi requerido junto ao plano de saúde e o plano de saúde lhe negou o fornecimento. Esses são os nossos clientes. Então, apareceu o cliente nessa situação no escritório, vamos ficar atentos. O cliente trouxe esse problema para você. O que você tem que fazer? A primeira coisa é verificar qual é o medicamento e se o medicamento está aprovado pela Anvisa. Então você entra no site da Anvisa e verifica se aquele medicamento está aprovado pela Anvisa. Está aprovado? Oba, já segura essa informação. Verifica se de fato aquele medicamento é para o tratamento da doença do seu cliente. É também? Oba! Então, você já pode pensar em promover essa ação para o cliente. Então, você vai explicar para o cliente que ele se enquadra na possibilidade de você buscar esse medicamento junto ao plano de saúde, promovendo uma ação judicial, tá? E você vai explicar para ele que você vai entrar com uma ação, vai pedir uma liminar. Normalmente, os juízes analisam essa liminar de forma muito rápida, no prazo de 24 a 48 horas. Essa é a minha experiência. E normalmente elas são positivas, mas para a liminar ser positiva, você tem que juntar a documentação correta, porque o juiz, ele não conhece seu cliente. Então, você precisa juntar toda a documentação para convencer o juiz que, de fato, ele precisa conceder aquela liminar antes de ouvir o plano de saúde. Liminar concedida, o plano de saúde vai ter que cumprir a liminar e fornecer de forma imediata o medicamento para o seu cliente. E assim, o seu cliente vai conseguir dar andamento ao tratamento dele, que é o que é mais importante naquele momento. Então, nós já sabemos quem são os nossos clientes, você já sabe que você precisa fazer a pesquisa do medicamento, se esse é aprovado pela Anvisa ou não, e se de fato aquele medicamento é para o tratamento da doença do seu cliente, e também se o plano de saúde estava cobrindo todo o tratamento do seu cliente, tá? Após analisar essa situação, você precisa saber quais os documentos que você vai pedir para o seu cliente. Então, os documentos são documento pessoal, RG, CPF, comprovante de endereço, cópia da carteirinha do convênio, os 3 últimos comprovantes
de pagamento ao plano de saúde. Ah, Michele, mas se for um plano empresarial, em que a empresa que paga e não precisa ter esses comprovantes, a prescrição médica, né, o receituário médico, um relatório médico explicando qual a doença do seu cliente, por que a necessidade daquele medicamento. Eu também solicito que o médico entregue um estudo sobre aquele medicamento para a gente demonstrar realmente a relação da doença e o medicamento. E também tem que juntar a negativa do plano de saúde. Às vezes a negativa ela é verbal, então se o cliente tiver o número de protocolo, é interessante colocar também. E fundamental, exames médicos que comprovam que de fato o cliente tem aquela doença. Então esses são os documentos importantíssimos para se trazer ao propor ação contra o plano de saúde. Então já sabemos quem são os nossos clientes, quais os documentos para solicitar. Cliente assinou contrato de honorários, trouxe os documentos, você tem que ser ágil para promover essa ação judicial, porque o cliente tem muita urgência. Então vamos lá, então vamos começar a preparar essa petição inicial. O que a gente precisa? Saber qual a vara, então uma vara civil, o réu, plano de saúde, qual for o competente. Pode ser tanto o domicílio do autor quanto o domicílio do réu. Por quê? Porque porque as ações contra o plano de saúde, nós nos utilizamos do Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que você pode escolher o foro competente. Aí você verifica o que é melhor para ti. Nome da ação, Michele. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Em preliminar, eu já coloco que eu não tenho interesse na autocomposição, justamente porque os planos de saúde não fazem acordos, então você não vai ficar perdendo seu tempo para ir numa audiência de conciliação. Eu peço a prioridade na tramitação da ação, com base no artigo 1048, inciso 1 do Código de Processo Civil, porque se trata de uma pessoa enferma. Muitas vezes é uma pessoa com uma doença grave e idosa, então você pode alegar isso pedindo a prioridade na tramitação da ação. Peço assistência judiciária quando é o caso, daí você tem que analisar se realmente o seu cliente não tem condições de pagar as custas do processo. E depois a gente vai narrar os fatos. Os fatos nada mais é que informar que o seu cliente ele tem uma doença grave, que ele faz o tratamento dessa doença pelo plano de saúde, tá? Eu sempre informo qual o plano de saúde, número da carteirinha, né? Porque eu acho que é importante qual é o plano, dou todas as características do plano. O que é importante também? E você vai colocar aqui, o médico prescreveu tal medicamento. Esse medicamento é aprovado pela Anvisa, coloca o número lá da aprovação, o número do registro. Normalmente eu anexo até a telinha comprovando que realmente ele é aprovado pela Anvisa. Printo a telinha lá do site da Anvisa, coloco no corpo da petição para facilitar a vida do juiz. É isso que você precisa entender. Você precisa facilitar a vida do juiz. E que esse medicamento foi solicitado ao plano de saúde e que o plano de saúde negou o fornecimento, e para que você tenha direito a esse benefício, você precisa recorrer ao Poder Judiciário. Então, os fatos nada mais é o que está acontecendo com o seu cliente. Próximo tópico, do direito. O que é importantíssimo você fundamentar? Quais são as fundamentações, os artigos que você tem que utilizar para que realmente o processo você tenha êxito e não esqueça nada e consiga levar, se for necessário, até o STJ. Então, quais são os artigos? Eu vou ler porque eu não lembro todos de cor. Artigo 10º e 12º da Lei 9.565 de 98. Súmulas 100 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a 469 do STJ, em que fala que se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde. E assim você vai poder
alegar os artigos 51, inciso 4º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor e também o artigo 47 do CDC. Você vai citar as súmulas 95 e 102 do TJ São Paulo. Importantíssimo citar a Constituição Federal, seu artigo 6º caput, 192 e seguintes, e o artigo 1º, inciso 2º e 3º da Constituição Federal. Então, essa vai ser a sua fundamentação. Procurar jurisprudência sobre aquele medicamento, a jurisprudência do estado que você atua, tá? Então, sempre juntar umas 2, 3 jurisprudências atualizadas sobre aquele medicamento que está sendo concedido no Poder Judiciário. Logo em seguida, a gente vai pedir o quê? A tutela de urgência, citando o artigo 300 do Código do Processo Civil e o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, em que a probabilidade do direito é a demonstração da cobertura contratual das despesas decorrentes da doença, em que em que o plano de saúde já está cobrindo ali o tratamento da doença, e o fundado receio de dano irreparável é justamente a vida do seu cliente, que é o risco de vida que, se ele não receber o tratamento, ele pode vir a falecer. Então, essa é a tua justificativa para você conseguir a sua liminar. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, os tribunais eles vêm reconhecendo o direito aos danos morais pela negativa do fornecimento do plano de saúde. Então, eu converso com o cliente e, na maioria das vezes, eu também estou pedindo os danos morais. Os valores estão gerando em torno de R$10 mil. Essa está sendo a base das decisões e estão sendo positivas. E eu alego o quê? Que a negativa, ela não ultrapassa apenas o mero aborrecimento trivial, e sim que agrava a situação psicológica do nosso cliente. E aí eu cito o artigo 186, 927 e 932 do Código Civil. E também é importante colocar umas 2 ou 3 jurisprudências. Eu coloco tanto do STJ quanto do Tribunal de Justiça, no caso de São Paulo, que é o tribunal que eu atuo com mais frequência. E aí depois a gente finaliza a ação com a parte dos pedidos, né? Diante do exposto, requer prioridade na tramitação, a concessão da assistência judiciária quando for o caso, a concessão da tutela antecipada, determinando que o plano de saúde custeie o fornecimento do medicamento sob imposição de multa. Eu peço a expedição de ofício a requerida informando do teor da tutela, a citação e, por fim, que a ação seja julgada procedente, confirmando a tutela, isso é importante, e custeando o fornecimento do medicamento até a alta médica definitiva e a condenação dos danos morais. Valor da causa, eu sempre dou uma verificadinha quanto que esse medicamento custa no mercado, faço mais ou menos uma análise do tempo de tratamento e coloco o valor da causa. Uso muito bom senso também, até por questão, se porventura é um cliente que vai ter que pagar as custas judiciais, para que não corra o risco de caso de uma sucumbência. E é isso, finalizando então essa videoaula. Espero que o assunto tenha ficado claro, que eu tenha conseguido te ajudar a realmente começar aí a trabalhar numa área nova, de repente você pensar até numa futura especialização. Um grande abraço, tchau, tchau!